Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente. Olá, boa noite. Hoje completamos 200 edições no ar. Para nós é motivo de alegria e agradecimento aos telespectadores e aos convidados que garantem o sucesso do nosso trabalho. E a equipe do Sobre Todas as Coisas segue firme com o objetivo de sempre colocar no ar temas de interesse da sociedade. Hoje vamos abordar um assunto que está gerando polêmica. No passado, os professores usavam a palmatória para castigar os alunos indisciplinados. E o golpe na palma da mão aumentava de intensidade à medida que o aluno praticava novos atos de indisciplina. O uso da palmatória foi proibido e a geração atual só a conhece através de fotos e nas histórias dos bisavós. Agora está em pauta a Lei 7.672 de 2010, conhecida como a Lei da Palmada. A proposta teve o nome alterado pelos deputados que consideravam o título ofensivo. Agora chama-se Lei Menino Bernardo, em homenagem ao Bernardo Boldrini, o menino que teria sido morto pela madrasta e por uma amiga dos pais dele no interior do Rio Grande do Sul. A lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir um trecho que estabelece que menores de 18 anos têm o direito de ser educados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. A lei aprovada na Câmara dos Deputados segue agora para votação no Senado. E o assunto divide opiniões. Há uma ala que defende que a palmada ela serve como uma forma de educar a criança, que não deixa marcas, apenas educa. Outros acham que não, que ela gera mais violência. E a lei do menino Bernardo é o tema de hoje do Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, 2 de junho, estamos ao vivo. Para participar desse tema, convidamos a nossa personagem psicóloga Dorothy Irigaray Coelho. Ela é mãe de 3 filhos, do Luiz, de 9 anos, do Carlos, de 7 anos e da Beatriz, de 5 meses. Boa noite, Dorothy. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa segunda convidada é a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público do Estado de Goiás, Simone Disconzi de Sá Campos. Boa noite, promotora. Seja bem-vinda. Boa noite. E ao meu lado, a psicóloga e doutora em educação, Cida Alves. Ela também tem um blog com o objetivo de democratizar conhecimentos que promova uma reflexão crítica sobre a prática da violência física e psíquica na educação familiar de crianças e adolescentes. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. Sinta-se em casa. Obrigada. E você que está nos assistindo pode mandar sua participação, sua sugestão, sua crítica pelo nosso e-mail, que é o sobretodasascoisastv@hotmail.com, pelo nosso Twitter, o @sobretodas, tem o nosso telefone também, que é o 3201-7708, e também tem tudo sobre o programa no nosso blog, este que está aí na sua telinha. Eu vou começar querendo saber de vocês o seguinte. Primeiro, um dos argumentos utilizado por quem defende a lei é que uma palmada, se eu estiver errado vocês me corrijam, uma palmada pode deixar marcas para o resto da vida. Eu quero saber se vocês concordam com essa afirmação e se vocês levaram palmadas e se isso de alguma forma prejudicou, interferiu na formação de vocês. Vou começar com você, Dorothy. Primeiro, eu acredito que sim, que a palmada depende muito da forma como ela é dada, mas de qualquer maneira a palmada, na minha opinião, é algo que não se justifica. Eu apanhei sim, eu estava comentando, né, o Mané comentando, que ele duvida que qualquer um de nós aqui não tenha apanhado. Eu apanhei. Apanhei e eu falava muito isso para os meus alunos. O problema desse tipo de punição é que ela produz efeitos colaterais, seriam comportamentos que são nocivos para a própria criança e para o grupo do qual ela pertence, né? Porque depois, como adulto. O que aconteceu comigo, especificamente? Eu fiquei com medo, com muito medo. Porque quando a palmada vinha, quando o castigo vinha, e o castigo físico, corporal, apesar de eu entender perfeitamente, né, o raciocínio, a época, a cultura, né, ela vinha com uma intensidade muito grande que na cabeça da criança ela não tem como diferenciar, que ela é desproporcional. E para mim, eu estava merecendo. E você começa a achar que está merecendo outros tipos de punição também. Então eu sou extremamente extrovertida, eu tinha medo de pedir informações para as pessoas. A minha autoestima ficou mais rebaixada, você começa a duvidar de você, a criar ideias a seu respeito
Pelo menos foi o meu caso, né? E eu vim trabalhando isso ao longo de toda a vida e realmente eu não consigo bater nos meus filhos. Né? Eu entendo que não precisa disso e eu sempre falo o seguinte, não julgo, acho que cada um sabe das suas limitações, mas uma vez eu li uma reportagem que dizia o seguinte, que a surra é o último recurso, às vezes, para os pais que não conseguiram estabelecer o limite e a autoridade quando era necessário. Quando precisou frustrar a criança no primeiro momento, porque dói demais a frustração do filho, o sofrimento do filho. Aí cede, depois a única forma de conter que ele consegue encontrar é a contenção física, vamos dizer assim, né? A violência. Tá certo. Doutora Simone, concorda com ela? Concordo sim, plenamente. Na verdade, quando a gente fala das consequências, né, da palmada ou da surra, a gente tem que lembrar sempre que a criança é um indivíduo em formação. Né? Se a gente não justifica a violência entre pares, entre adultos, né? Quanto mais entre uma pessoa que, em tese, para a criança, é a pessoa que deve protegê-la. Né? Então, a gente consegue imaginar o tamanho da frustração de alguém que vê no indivíduo que deve protegê-la o agressor. Né? E isso, inevitavelmente, deixa marcas. Né? Eu acredito também que é uma mudança cultural que essa lei vem tentando implementar. Acredito nesse potencial educativo dela, porque ela traz para os pais que, em tese, pratiquem esse castigo físico, a necessidade de encaminhamento à orientação, a tratamento, às vezes psicológico, a advertências, não leva isso a ferro e fogo, criminalizando a conduta, que seria, de repente, uma conduta um pouco mais radical do legislador, né? Isso não foi feito. Então, eu vejo com bons olhos e entendo que esse efeito profilático da lei é o que deve ser trabalhado por nós, profissionais da área, pelas pessoas como um todo que estão conhecendo agora o conteúdo e precisam entender, sim, a justificativa do legislador quando trouxe esse tema para que se tornasse uma lei em apartado. Cida. Primeiro eu quero dizer que a palmada é uma cortina de fumaça. Se usa o discurso de que é apenas uma palmada para dizer de outras formas de violência que têm mutilado, machucado crianças e adolescentes. Eu conheço essa realidade da violência física por vários ângulos. Primeiro, atendendo vítimas de violência, eu atendi crianças, adolescentes e mulheres que indubitavelmente passaram por sofrimentos que comprometeram o seu desenvolvimento. Eu sou prova viva desse contato pessoal com vítimas de violência. Segundo, na perspectiva de gestora pública, se nós pegarmos hoje o que mata, adoece e sequela as crianças e os jovens a partir de 1 ano de idade, não são mais as doenças, não é a subnutrição, são as violências interpessoais. E dentre todas as formas de violência, a que é mais registrada é a violência física. E a violência física, ela tem um risco grande, porque a natureza do ataque é ao corpo. E às vezes o que parece ser simples, ser pequeno, o ato de violência não é. Uma criança ser chacoalhada, dependendo do período de vida, ela pode ter lesões cerebrais, ela pode ter descolamento de retina. Então o que os legisladores fazem questão é que precisa normatizar que nenhuma forma de violência é educativa. Então o que parece simples para um pai, que às vezes é chacoalhar a criança, um bebê que tem uma estrutura corporal diferente de um adulto, ou seja, o pescoço, a musculatura não é tão rígida. A caixa craniana, ela é maior, o cérebro lá dentro fica com espaço vazio. Na hora que você faz esse movimento, o cérebro se movimenta de uma forma que pode levar a contusão, danos cerebrais. Então você veja que o que parece simples, que é um chacoalhar, dependendo da fase do desenvolvimento, leva a uma sequela. E como a Dorothy falou, o importante não é se é forte ou se é fraca a violência, mas é a natureza do método, ou seja, você entender que causando dor e sofrimento a uma pessoa, você vai educar. É essa lógica que nós precisamos romper, que os fins justificam os meios. E se funcionasse, nós não teríamos o tanto de pessoas aí na criminalidade no Brasil, porque a maioria das pessoas foram educadas por esse método, infelizmente. Dorothy, eu já ouvi alguns pais falando assim, mas seu filho nunca apanhou, comentando com outra pessoa, seu filho nunca apanhou porque ele nunca precisou. Tem menino que precisa,
que você acha disso? Você colocou a questão do limite e todos nós somos, acho que é a unanimidade a questão do limite, a própria psicologia já reviu isso há um tempo para cá, mas tem criança mais difícil de ser educada? Como lidar como estabelecer o limite para uma criança que resiste mais a uma conversa, a uma outra forma de imposição de limites? Eu tenho um exemplo desse caso. O meu mais velho é uma criança mais introspectiva, é uma criança, ele perdeu o pai muito novo, né? Ele estava com 2 anos de idade, então para ele coisas ruins realmente acontecem e ele desenvolveu isso, me parece, com um receio da vida. Então ele reage de uma maneira muito intensa à frustração, à dificuldade, ao erro. E às vezes, sabe quando você para assim, você tem que respirar fundo? Porque é difícil perceber o sofrimento da criança que muitas vezes está dando uma birra. E às vezes é a forma dela manifestar a dificuldade que ela está tendo. O filho, entre aspas, mais difícil, ele revela muitas vezes uma dificuldade nossa. Como fazer? Como lidar? Os meus meninos estudam numa escola em que eles já tiveram coleguinhas os considerados muito difíceis. Eu lembro que o próprio pai um dia chegou na reunião e falou, acho que o fulano nunca vai aprender a ler, nunca vai aprender a escrever. E a professora disse, não, você está enganado, você vai se surpreender com ele. De fato, se surpreendeu. Mas era um menino que, teve um dia que eu cheguei, ele estava batendo num coleguinha do lado e foi para cima do meio, né? Eu só entrei, botei o corpo no meio e falei, não. Aí a professora me olhou e falei, olha, aqui eu sou mãe, eu não sou psicóloga, não. E eu entendo que nada justifica. Nada justifica a violência física. Às vezes dá vontade de dar, porque a gente não aprendeu outra forma. E a gente precisa aprender outra forma, porque realmente não é o método mais bem sucedido, não é o método mais eficaz. E é em qualquer instância, então com ela adulto não também. Ensina. Não. A palmadinha ela não ensina. Vou dar um exemplo bem claro, a tomada, né? A criança vai com o dedinho na tomada lá, o pai fala, não tem, muitas vezes nem sabe falar ainda, né? Ele acha que a forma de ensiná-la não se machucar é dando um tapinha. Nem essa palmadinha ela ensina. Eu queria esclarecer essa questão do desenvolvimento. O argumento de alguns psicólogos que ainda defendem o castigo físico é que na idade de 0 a 2 anos a criança não tem ainda a capacidade de entender o argumento falado. Então usa-se o gesto para poder comunicar. Isso está correto. A criança muito pequena não dá para você argumentar, porque ela ainda não tem estrutura mental para entender o raciocínio, a lógica, a noção de tempo. Mas você não deve, em cima dessa argumentação, usar de castigos físicos. Por exemplo, essa da tomada. Se a criança está em risco, você tem que tirar a mãozinha dela. É físico. Não adianta falar, não põe a mãozinha aí porque é perigoso, vai dar choque. A noção de choque dela, ela não tem, porque ela ainda não tem essa experiência. Mas você tem que retirar fisicamente e olhando para ela. O que a gente percebe é que muitas vezes o pai confunde o ato de proteção com o ato de punição. Você segurar uma criança firmemente, na hora que ela tenta avançar um sinal numa rua, ele tem uma função diferente. Você conteve, usou sua força física para conter um perigo eminente. A punição é diferente. Todos nós fugimos da dor. É uma questão orgânica. Então, para evitar a dor, as pessoas usam esse tipo de método para conter o comportamento. Só que para você parar de fazer alguma coisa, você precisa no mínimo entender por que você está fazendo. Como a Dorothy falou, a criança tem que entender por que, por exemplo, naquela hora ela chora tanto. Por que diante de certas circunstâncias é tão difícil ela se conter. Ela precisa ter esse conhecimento. Para isso, a gente precisa de um estado mental que é diferente. Na luta, na briga, na palmada ou no beliscão, no castigo, você está no estado de tensão. Qualquer tipo de aprendizagem só entra se você está calmo. Por exemplo, não dá para aprender com fome, não dá para assimilar informações quando existem outros ruídos. Então, na hora de ensinar, você tem que estar num ambiente mais tranquilo. E você precisa estar tranquilo, inclusive para entender o que está acontecendo com a criança e decidir qual método você vai usar para corrigir aquele comportamento. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com o Fernando, já tem participação de telespectadores, você ainda pode ligar, né, Fernando? Sim, no 3201-7708.
Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa... Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, como é mais conhecida, é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe a Dorothy Coelho, que é mãe de 3 crianças, a Simone Desconze, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público de Goiás, e a psicóloga Cida Alves. Mas o Fernando foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre essa lei. Quem educa acha que deve ou não deve dar a famosa palmadinha? Vamos ver. Há alguns dias, uma discussão agitou Brasília. Se tratava da Lei da Palmada, aquela que proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes. O projeto de lei estava parado há 3 anos, aprovado na Câmara e agora segue para o Senado. E você, é contra ou a favor a esse tipo de lei? Eu sou contra qualquer tipo de violência, mas acho que faz muito bem assim, uma palmada seguida de uma boa conversa. Uma vez que quando o filho recebe uma palmada educativa, eu acredito que não faz nenhum mal. Estou falando de palmada, não é cinto, não é chinelada. Aliás, a lei da palmada não desobriga você de dar a palmada. E desobriga você de fazer determinadas coisas que não são certas, né? A educação não é por conta de uma palmada que você vai agredir o seu filho. Acho que uma palmada ou outra, uma hora, acho que faz falta. Acho que por isso que está tão bagunçado. Eu acredito que a criança ela não precisa apanhar para você estar educando ela. A partir do momento que você leva ela numa disciplina, com todos os horários e rigor, ela vai ser educada, vai aprender direitinho sem precisar apanhar. Se você tem um bom diálogo e o exemplo em casa, não precisa de palmada. Acredito que uma boa conversa, às vezes algum tipo de castigo que não seja para maltratar a criança é o suficiente. Mas palmada não, tadinho. Eu sou a favor de uma palmadinha. De leve? De leve, educativamente. Conversa bastante, de vez em quando, se precisar, um tapinha. Igual uma planta. A planta você educa desde o início, né? Molda, do jeito que você quiser. A criança é a mesma coisa. Se deixar muita liberdade, você vai chegar numa idade adulta, ninguém consegue mais ordenar dentro de uma legislação. Você levou algumas palmadas? Algumas não, muitas. E aprendeu? Aprendi, virei um homem decente. Minha geração é outra, né? Levei muitas palmadas, é lógico. Além de palmada, foi sova mesmo, né? Usei a palmada e não me arrependo. Ele aprendeu bastante? Eu acho que aprendeu, viu? Eu tenho mais aquele lá e tenho mais um filho. E os 3 levaram uma palmadinha. Se eu tiver... né? Tapinha. Sempre necessário. Graças a Deus levei e agradeço. Com isso você aprendeu? Aprendi... Se pudesse levar mais, eu acho que levaria, mas não precisa mais. Cida, como vimos aí, a maioria é contra a lei e a favor das palmadas. Como você analisa essas respostas no VT? Na verdade, nós temos uma cultura ainda muito forte do castigo físico. Eu só gostaria de esclarecer que só é castigo físico, só funciona o castigo físico se ele for um estímulo aversivo, ou seja, tem que doer, tem que de alguma forma causar um incômodo. Então essa ideia de que é um tapinha de amor é uma falácia. Todo castigo físico ele tem que gerar uma aversão, ele é um estímulo aversivo. Agora eu queria voltar a uma discussão que você trouxe, Suzete, se funciona ou não funciona. Já na década de 50, um pesquisador que é da linha comportamental, que é o Skinner, deixou muito claro que os métodos punitivos só funcionam na presença do punidor. Então, o que acontece? Se você é punido porque você fez uma coisa errada, aquilo ali vai se manter só enquanto o punidor está presente. Saiu da presença do punidor, a criança vai continuar mantendo o comportamento. Por quê? Não mudou dentro dela o entendimento sobre o certo ou sobre o errado. Ela não aprendeu, por exemplo, como fazer o certo. Ela não entendeu por que ela está fazendo errado. Então é um método que aparentemente gera um efeito positivo, porque na hora interrompe o comportamento. Só que ele não se mantém ao longo do tempo. Só se mantém comportamentos ao longo do tempo quando a pessoa assimila aquilo dentro dela como algo errado.
E esse tipo de punição tem um efeito colateral, como a Doroti falou, muito importante. É a criança, para fugir da punição, começar a manifestar comportamento de manipulação, ou seja, mente ou faz escondido. Esse efeito colateral é muito perigoso. Você começa a incentivar nesse tipo de método a criança a ser dissimulada. É uma coisa que nós percebemos muito, né? Eu queria só tirar uma dúvida, que uma pessoa entrevistada falou que a lei não proíbe a palmadinha. Proíbe. A lei não fala palmada em momento algum, é importante a gente falar isso, né? Não existe na lei o termo palmada. O que existe na lei é uma garantia de que a criança e o adolescente têm o direito de serem educados sem castigos físicos e sem serem submetidos a tratamento cruel ou degradante. Então, é um termo que tem que ser analisado de acordo com o que o legislador quis dizer. Ele disse castigo físico, né? E nesse sentido, em tese, um tapa seria castigo físico, né? Ele não usa o termo. Então é importante deixar aberto essa questão de entender o castigo físico como um elemento que não traz o benefício esperado, que seria o benefício de educar, e ao contrário, pode acarretar consequências desastrosas para o indivíduo. E é bom a gente falar que essa questão do castigo físico, ele tem um pouco a ver com aquelas consequências das vítimas de bullying, que a gente já conversou sobre isso aqui também, que é assim, cada indivíduo recebe isso de uma forma. É difícil generalizar as consequências do castigo físico ou do bullying como se fosse uma coisa fácil. Se eu levei uma palmada, a Cida levou uma palmada, isso pode ser recebido por mim, por ela, de formas totalmente diferentes. Então, o que a legislação busca é inibir a prática desse tipo de conduta para que esses efeitos sejam também evitados. Né? Nós não podemos dizer como assim, a minha mãe me bateu e eu me tornei uma pessoa de bem, porque nós não conhecemos o resto do contexto da criação desse indivíduo. Mas nós ouvimos muito isso, você viu? Se houve diálogo em paralelo, se ela teve bons exemplos dentro de casa, mas ela levou um tapa, né, o potencial ofensivo em termos de dano psíquico, físico para esse indivíduo pode ter sido um, mas o outro indivíduo que vive apanhando e que não tem diálogo e não tem essa proteção que a figura do responsável tem que exercer no papel dele, vai ter um efeito completamente diferente na formação do indivíduo. Isso eu considero importante, nós deixarmos muito claro, eu vi esses discursos, né, eu apanhei, eu estou bem, eu estou indo. Foi esse tipo de comportamento que me manteve inteiro. Na verdade, o que a gente observa é que há um balanceamento entre as práticas positivas e as práticas negativas. O que fez dele uma pessoa boa, se ele fizer uma reflexão, ele vai perceber que era o pai que acompanhava, era aquela mãe que na hora de um momento difícil o incentivava. Então, é muito mais o que houve de positivo, que inclusive contrapôs essas experiências negativas, que fez dele uma pessoa que ele é. Porque se a gente pega as pessoas que só passaram pela experiência de sofrimento, ou seja, só tiveram punições, humilhações e castigos, a gente vê claramente como a personalidade e o desenvolvimento dessa pessoa foi alterada. Então, o que fez dessas pessoas que estão aí dizendo que foi a palmada que fez dele uma pessoa boa, não. Foi o beijo, foi o carinho, foi a compreensão, foi a atenção que aquele pai deu naquele momento e que eventualmente, por uma cultura, acontecia um tapa aqui, um tapa por lá. Não foi o tapa que fez dele uma pessoa de bem, foi o amor e o carinho dos pais. Várias participações aqui, o Elias Messias Costa parabeniza o programa pelas 200 edições. Obrigado, Elias. E ele espera mais edições. Ele também fala o seguinte: o que é melhor, ser castigado pelos pais como uma forma de educação ou castigado pela polícia ou pelo bandido? Uma colocação dele. Bom, eu penso que nenhuma das duas coisas, né? O castigo vindo, seja dos pais, seja da polícia, no Brasil é considerado crime, inclusive, né? Porque esse castigo que exacerba, né, os limites, ele já é, inclusive, punido no nosso país como crime, a tortura, né, as lesões corporais, tudo isso já existe na legislação e tem um agravante quando é praticado contra menores de 18, né? Então, essa conduta já é criminalizada. E a mesma coisa com relação à violência policial.
né? Então, nós estamos trabalhando aí 2 conceitos, que são conceitos de condutas desviadas, né? Que não devem ser regra, não devem ser pesadas, e que, na verdade, o fato de o indivíduo, a gente volta para aquela história do sentido educativo, né? O indivíduo que apanha em casa não está livre de apanhar da polícia, pelo contrário. Acredita-se que ele desenvolverá essa conduta agressiva como exemplo, né, como réplica do que ele vem passando, o que pode envolvê-lo em situações das mais variadas. Já né? existem pesquisas, né? Nós temos uma pesquisadora nacional, que é a Simone Assis, ela fez um estudo em escolas de São Gonçalo e perceberam que o índice de violência na escola e violência na comunidade estavam correlacionadas com a presença de violências na família, ou seja, presenciar a violência entre pai e mãe, ou ser submetido a violências. Então, a violência sofrida no ambiente familiar potencializa a violência social. Então, é exatamente o contrário. O argumento que essa pessoa dá de que se apanhou em casa não vai ser violento fora, é o contrário, porque nós aprendemos a reagir aos conflitos e às situações de frustração sendo violento. E a gente aprendeu em casa esse mecanismo. Eu acho que o raciocínio do internauta é muito de um extremo ao outro. Né? Ou você dá palmada, ou você não faz absolutamente nada. Sim. E, na verdade, se você não conseguir educar a criança, colocar limites, frustrá-la quando é necessário ser frustrado, mostrar para ela que existem consequências a determinados comportamentos, tanto as consequências positivas quanto as negativas. Obviamente, o mundo vai colocar limite nela. Então, é interessante a gente ter essa clareza, porque não é só assim, eu apanhei, então não vou apanhar lá fora. Não é essa a correlação. E, Doroti, você está tocando num ponto que eu considero importante. Nós entendermos o que é educar e como educar em cada faixa etária. Se você pega uma criança pequena, você tem que estabelecer regras que ela entenda. E tem que ser combinado a regra antes do evento, né? Seja o erro ou o acerto acontecer. Então, o que a gente percebe é que se explica muito genericamente o que você quer para a criança. Menino, você não pode fazer coisa errada, mas o que é fazer coisa errada? Perfeito. Então, é importante, a cada período, você dar instruções que a criança entenda, e é importante que o pai, que a mãe dê regras que a criança seja capaz de cumprir. Tem crianças, por exemplo, na fase de desenvolvimento, que não dá conta de controlar o xixi, não dá conta de controlar o cocô, é mecânico, é orgânico. E o pai quer estipular regras para isso. Então, nós temos que, a cada idade, a cada período, dar regras que a criança consiga cumprir. Só colocar algumas participações aqui do Mariano, do bairro Garavelo, Aparecida de Goiânia. Ele fala que é o seguinte, que a palmada não gera violência, faz evitar a violência. Parecido com o que o Elias disse. Também tem uma pergunta aqui para a Dorothy, se você deu aula na faculdade Alfa. Fui professora na Alfa, sim. Outra participação aqui do Rogério via e-mail, Rogério Castro, ele... Uma crítica, no caso. Ele queria convidar os educadores, que estão aqui no estúdio, a criar uma criança mal educada. Ele fala que discorda, a única sequela de um menino que não recebeu uma surra é um adolescente rebelde e mal criado. Surra resolve sim. Opinião do Rogério Castro. Ele tem filhos e ele educa os filhos dele assim. Olha, eu acho que é importante a gente perguntar às pessoas que foram educadas sem palmadas para ver se elas são desestruturadas. Na minha pesquisa de doutorado, eu procurei conhecer as referências nacionais sobre o tema. E, para minha surpresa, as grandes referências são pessoas que passaram a trabalhar esse tema porque nunca passaram por esse castigo físico. E elas estranhavam muito as pessoas defenderem essa prática como algo bom. Então elas ficavam perplexas, como que uma criança, um pai, uma mãe achava normal bater, puxar a orelha, beliscar, dar tapa, safanão para educar, porque eles nunca passaram por isso e se sentiam muito íntegros. O vínculo que eles tinham com as famílias eram muito positivos. Então, é interessante que um dos métodos, né, sugeridos na minha pesquisa para contrapor essa crença, que é uma crença equivocada, é colocar diante de um que foi educado pela palmada e outro que não foi, para ver qual que é a diferença. E a gente tem que... A doutora Simone toca num ponto que eu considero crucial.
todo ser humano tem direito à sua integridade física e psicológica. Não é porque ela é pequena, que está submetida à nossa autoridade paterna, que nos dá o direito de atingir fisicamente a criança. Eu quero saber que adulto aceita um tapinha de um chefe para poder aprender a fazer uma tarefa direito. Se nós nos sentimos humilhados, ofendidos, imagina uma criança que é pequena, que não tem o grau de compreensão e de força física que nós temos. É desproporcional, é injusto. Eu queria só somar a fala da Cida nesse sentido, porque essa cultura do castigo físico, da autoridade paterna, era um reflexo também da nossa cultura de leis. Né? O Código de Menores, lá de 79, ele trazia como princípio da lei que trata da infância e da adolescência, essa autoridade. O filho é objeto dos pais no sentido de ser educado. O filho é meu, eu sei como fazer, o Estado não interfere nessa criação. Eu sei como agir e da forma como eu vou agir, o Estado não poderá interferir. Isso depois da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e Adolescente, esses princípios sofreram uma reviravolta muito grande pela própria evolução dos estudos nesse sentido. Percebeu-se que esse tipo de pensamento não tinha o efeito educativo desejado e, mais do que isso, violava direitos fundamentais do indivíduo, que são a integridade física, moral, psíquica. Então, essa proteção integral que trouxe a Constituição Federal e trouxe o ECA, ela veio para desfazer a ideia de que os pais são livres absolutamente para fazer o que quiserem na criação dos seus filhos. Entra aí a mão do Estado, mas nesse sentido, orientando os pais para que garantam, como agentes protetores desses indivíduos, a integridade dos seus filhos. Então, esse argumento de que há uma interferência do Estado na vida das famílias, ele não se justifica, porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, já prevê punição para esses exageros, né? Se a gente citar assim, para essas agressões, não é? E as nossas casas não são ilhas, né? Nós vivemos num Estado, esse Estado tem uma legislação, nós devemos nos submeter a essa legislação, podemos criticá-la, podemos tentar de alguma forma alterá-la no que nos desagrada, mas os princípios fundamentais, especialmente os da integridade física, psíquica, da vida, né? Esses princípios são basilares. Dorothy, você tem 3 crianças, tem uma muito pequenininha, mas eu quero colocar um exemplo que surgiu até numa conversa aqui na televisão sobre esse tema. Uma criança de 2 anos, eu já presenciei uma cena de uma mãe que pegou uma criança de 2 anos porque ela estava fazendo alguma coisa errada e colocou ela no cantinho. Você fica aí até você vai pensar o que você fez para você analisar os termos. Você vai, uma criança de 2 anos, pensar no que você fez, você vai analisar se o que você fez é correto e depois nós conversamos. Uma criança, na sua experiência em criar eu já usei o cantinho de pensar. Não, o que você acha? Uma criança de 2 anos, você também é psicóloga, o que ela sente? O que ela percebe disso? Nesse momento? Ela está ali, ela não entende. Eu acredito que ela não entenda essas palavras, né? Não, eu também, do que eu me lembro, inclusive, do que a gente estudava, né? Realmente ela não consegue ter essa compreensão. A associação que eu percebi que ela faz, porque eu fiz isso também com os meus. Fiz e faço, né? Agora já mudaram as consequências, porque eles conseguem entender. Mas eu fiz isso no sentido de que a criança, ela está fazendo alguma coisa que ela não deveria estar fazendo, que não é adequado, que prejudica tanto o ambiente, a ela, quem está em volta, é você tirar daquela situação e colocar no momento em que ela precisa ficar ali parada, ela não vai poder voltar para aquilo que ela estava fazendo. A correlação que ela vai fazendo é aquilo que eu fazia me foi limitado. Isso eu observo que eles conseguiam fazer essa correlação. Eu fiz muito isso com o meu de 9 anos, quando tinha 2 anos, né? O pai deles acompanhou até os 2 anos, a gente fazia isso, né? Com eles era muito bonitinho, porque a gente tem toda a orientação de como fazer, mas a criança vai realmente absorvendo isso, só que a gente tem que estar muito atento. Pois é, porque você falou, Cida, que todo limite ele tem que ser acompanhado de uma explicação. Eu quero saber o seguinte, dependendo da idade, não adianta você argumentar. Com a criança pequena, você tem que falar no entendimento dela, é concreto. Não pode exigir uma abstração, porque ela vai entender. Não pode ficar ali. Se ela quebrou uma coisa e fez errado, é ali naquela coisa que você tem que explicar.
Eu acho interessante você trazer esse tema do desenvolvimento, porque eu queria voltar na criança difícil. Então você vai voltar, mas daqui a pouco, logo após o nosso intervalo comercial. 3201-7708, ainda dá tempo de você ligar e fazer a sua pergunta. Já já a gente volta. Eu também já fui rei, mas qual? Moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha, é pente altas, roupa bandeira, tudo que é... Último bloco do nosso programa de hoje, Lei da Palmada. Eu vou passar a palavra para a Cida, só para ela terminar a colocação que ela estava falando, que era sobre... As crianças difíceis. É importante nós separarmos a dificuldade que é normal do desenvolvimento da criança, que todas as crianças vão passar, de algumas crianças que realmente têm algum comprometimento que precisa ser tratado. Então, o pai precisa ir olhando com cuidado o comportamento, entendendo o que está acontecendo, porque algumas situações, ele sozinho, só no processo de disciplinamento, ele vai ter muito obstáculos. Às vezes essa criança precisa de um acompanhamento. Eu soube de uma história muito exemplar dessa situação. Tinha um menino que estava num berçário, que era muito agressivo, ele quebrava tudo, ele tinha ataques de iras violentos. Um dia ele chegou a tirar a peça do banheiro, o lavabo, de tanta fúria. E uma pediatra muito sensata chamou ele para conversar e perguntou assim: se tivesse uma fada mágica aqui e ela pudesse realizar um desejo, qual seria o desejo que você queria que realizasse? Ele falou assim: eu queria, quando eu ficasse com muita raiva, não fazer o que eu faço. Então, algumas crianças, elas têm algo orgânico que as torna mais impulsiva, que as torna mais agitada. E essa criança que já vinha sofrendo muito, inclusive pelo seu próprio comportamento, apanhava muito. A mãe tentava resolver do jeito que ela dava conta. Quando ele passou a ser tratado e acompanhado, tanto mãe como filho conseguiram seguir o disciplinamento normal. Então, precisa-se entender o que está acontecendo, por que determinado comportamento a criança está manifestando. Isso gera uma sensibilidade no pai. Nós, às vezes, somos muito reativos. Acontece uma coisa, imediatamente a gente quer resolver bruscamente, impensadamente. Nós sempre damos uma dica: não tome uma atitude na educação dos seus filhos no momento da ira. Se acalme primeiro, porque a gente percebe que quando os pais dão uma recuada e se acalmam, eles conseguem entender o problema e dar respostas muito mais positivas. Então, veja o que está acontecendo, analise o cenário e tente desenvolver práticas educativas que promovam a autoestima e a capacidade de inteligência da criança. Eu gostaria de falar depois, tá? Tá, eu vou só chamar um VT, que é para a gente mostrar a experiência da Kátia Nogueira, que é mãe de uma menina de 9 anos e que também adotou um método disciplinar próprio na educação dessa filha. Vamos ver. Kátia Nogueira é mãe da Fernanda, de 9 anos, e é contra essa lei. Sou contra essa lei, Por porque quê? Antigamente, quando os pais eram mais severos, né, os filhos prestavam. Hoje que você não pode bater, você não pode educar, porque o conceito que ela quer mandar na sua educação tá tendo estande marginal na rua. E você, na sua infância, seu pai, sua mãe, você levava umas palmadinhas? Batia muito, colocava de castigo, em caroço de milho, de abrir os braços assim, né? Então ela ficava meia hora, 1 hora no caroço de milho. Então, assim, isso tem que acontecer. Porque a pessoa tem que sentir a dor para poder mudar, porque senão ela não vai ter. Você acha que essas palmadas que você levou eram necessárias? Foi necessária, por isso que hoje eu presto, por isso que hoje eu sou uma pessoa direita, trabalho honestamente, né? Então isso é necessário sim. Você acredita então que seja a junção de diálogo com a palmadinha? Isso, tem que conversar, explicar por que tá apanhando, né? Tem que bater, explicar você tá apanhando por isso, para você nunca mais fazer isso. Vocês vão mostrar uma mãe que não bate, pelo amor de Deus? Cida, várias participações aqui que também têm a mesma opinião da Kátia, que foi a nossa entrevistada. O Sebastião aqui fala que a palmada é o começo, não a agressão física. Também tem a professora Dilza, fala que se precisar, deve dar umas palmadinhas, mas tudo de um jeito moderado.
há esse jeito moderado ou não existe o tapa? Não, se você for castigar fisicamente, pelo conceito de castigo físico, você tem que provocar dor ou sofrimento mental. Às vezes não é nem o tapa, é você humilhar a criança, você não faz nada direito, você não presta, para inibir um comportamento. É bom deixar claro que esses métodos que essa pessoa adotou, que outras pessoas adotaram, são práticas que foram construídas ao longo da história, como a Simone demonstrou, mas não são saudáveis. É muito evidente os danos que essa prática causa. E se nós somos pais que queremos o melhor para os nossos filhos, nós não vamos atrás da melhor escola? Nós não incentivamos os nossos filhos a práticas saudáveis de esporte, de alimentação? Por que nós não paramos para refletir um pouquinho e buscar conhecer os melhores métodos educativos para os nossos filhos? Porque eu tenho certeza que essa mãe, que os outros que estão defendendo a palmada, não são pais que não amam seus filhos. Só que eles têm uma crença equivocada, que foi construída a partir da sua própria experiência. Tem um estudo que mostra que o principal preditor, ou seja, o indicativo que uma pessoa vai usar um método violento é sofrê-lo na infância. A pessoa que passa por violência, ele tende a naturalizar aquela experiência como normal. E aí o que acontece? O principal dano nessa situação é que a pessoa se brutaliza e tende a não desenvolver empatia. O que é? A capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber que o outro está sofrendo. Ela teve que embotar essa condição de empatia porque ela não pode nem aceitar a sua dor em si. Eu não pude nem assumir que aquele tapa doeu, que eu sofri mesmo amando minha mãe, percebendo que minha mãe me amava. Eu não podia reconhecer aquela dor e aquele sofrimento em mim. Aí eu tendo a não enxergar a dor no meu filho, o sofrimento nas crianças. Gente, tem uma situação ainda mais interessante, que eu já vi a criança, a mãe bate e fala, não é para chorar. Não, engole o choro. Você queria falar. Engole o choro. Eu acho que uma coisa importante, legal a gente falar é assim, os nossos pais, a geração anterior, não tinham acesso às informações que a gente tem hoje. Então eles usavam o que eles entendiam que funcionava. Né? Não tinha treino para diálogo, eles demonstravam o amor deles da forma como eles aprenderam a demonstrar, outros nem aprenderam a demonstrar. E eu vejo que a gente tem como responsabilidade em fazer diferente. Uma vez eu li uma reportagem que dizia que é assim que a humanidade evolui. A gente buscando não cometer os mesmos erros dos pais e fazer alguma coisa diferente. Então, nunca é tarde, na minha opinião, para a gente tentar algo diferente. Às vezes a gente defende a palmada como se fosse uma forma da gente defender o pai e a mãe, né? Porque a gente sabe que a gente foi amado. E o amor, eu eu entendo que o amor conserta tudo. Né? Só que às vezes a gente não tem o tempo de ter esse conserto. Né? Eu estava falando para vocês, eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe, eu acho que foi uma das pessoas que mais nos amou. Ela estava extremamente doente emocionalmente quando ela faleceu. Né? Eu não tive tempo de resgatar o amor com a minha mãe. O que eu me lembro é que eu tinha muito medo dela. Eu sabia que ela me amava, eu a amava, mas eu não tinha essa proximidade com ela. E aí ela faleceu, eu não tive condições de resgatar. Então, é que a gente não... sempre é tempo de fazer algo diferente. Se você tem condições agora de fazer diferente, por que não fazer? E se nós pegarmos a experiência das avós, como as avós são mais tolerantes? Eu passei por experiência do castigo físico e sofri muito. Eu tive tempo de fazer essa reparação com minha mãe. E hoje minha mãe está do meu lado e ela defende uma mudança nos métodos. Na hora que ela me pede paciência com os meus filhos, com as minhas filhas, eu acho isso lindo, porque ela tem hoje capacidade de rever seus processos, ela pode ter informações que na época ela não tinha e reconhece que tem práticas melhores. Não é uma coisa linda? Eu acho isso maravilhoso. Isso era o que o Bento Gomes tinha falado. Que aqui ele faz uma crítica, vocês estão defendendo bastante a lei, fala que está acontecendo uma tortura psicológica, digamos assim. Lendo sua participação, viu, Bento? Você duvidava que eu ia ler. E também ele fala que é contra esse tipo de lei, que o Estado está intervindo na educação dos filhos. Sim, eu queria até fazer esse comentário. Na realidade, o Brasil não está sozinho nessa linha de regulamentar essas proibições, né, de castigos físicos com relação a crianças e adolescentes. São 44 países no mundo que já tem uma lei similar. Já tem lei similar e prevêem, né, que essa criança, esse adolescente tem direito de ser criado, educado sem ser submetido a castigos físicos.
E são países onde não existe essa comparação que se faz entre a violência social e a violência doméstica. São países em que a criminalidade é baixíssima. E os indivíduos a princípio não estão expostos à situação de violência como estão no Brasil, como o comentário de que apanha em casa para não apanhar da polícia, né? Nesses países a criança não apanha em casa e não apanha da polícia, não existe relação entre uma coisa e outra, né? O Brasil está vindo agora regulamentando o tema porque há muita polêmica sobre o tema, sobre a participação do Estado na criação e na educação das crianças. E essa polêmica retardou muito a edição desse tipo de legislação. E me parece que o mais importante dessa legislação não é dizer que o Estado interferirá na criação dos filhos, que o Conselho Tutelar vai estar dentro da minha casa me vigiando, o juiz ou o promotor. Não é isso. Na verdade, esse debate que surge dessa polêmica é o que é mais importante. Que as pessoas tentem conversar mais sobre isso, se informar mais sobre isso. Porque, como a Cida falou, o que a gente faz de melhor é tentar buscar o ideal para os nossos filhos. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, conversar, estudar e tentar ir além um pouco do que a gente aprendeu como certo. Promotor, uma participação aqui do Henrique Freitas, professor, ele pergunta para você se o Brasil terá estrutura suficiente, porque os pais não serão punidos. No máximo, eles receberão advertências, orientações com psicólogos, psiquiatras e por aí vai. Como o Brasil vai conseguir esse tipo de tratamento? Excelente pergunta, porque o perfil do legislador, a intenção dele, na verdade, é exatamente essa. É trazer à baila o tema e tentar conscientizar, assim como a Lei Maria da Penha, outras leis, né, que trouxeram a violência à baila para o debate, né? A intenção é o debate, é tentar conscientizar e, principalmente, levar ao conhecimento das autoridades as situações extremas. O que, na verdade, já deveria estar acontecendo nos casos de tortura e maus tratos, em que muitas vezes a nossa estrutura é falha e não consegue funcionar. Então, mais do que Conselho Tutelar tenta interferir na questão de palmada ou de criação dos filhos, muito mais do que isso está a intenção de fazer uma mudança cultural nessa sociedade. E evitar Eu gostaria de dar exemplos, porque a lei prevê campanhas, trabalhos orientativos. Nós mudamos a realidade da mortalidade infantil com práticas de educação em saúde. Antigamente se acreditava que colocar pó de café no umbigo da criança curava o umbigo e era a principal fonte de tétano nas crianças, que inclusive resultava em morte. No mal dos 7 dias, né? Isso. Foi uma intervenção simples de orientação em saúde. O castigo físico tem o mesmo efeito do pó de café. Em vez de achar que está ajudando, está prejudicando. Então, a saúde deve fazer campanhas da mesma forma que ela quer promover a saúde orgânica e orienta pais de como amamentar direito, quais os cuidados no bebê recém-nascido, quais são os cuidados que levam a um bom desenvolvimento da saúde mental. Então, os pais podem receber pela própria rede de saúde, através do acompanhamento e desenvolvimento da criança, orientações de como se educar promovendo saúde e não comprometendo a saúde da criança. Eu queria te dar uma informação, e a todos os ouvintes, até meados de 1990, nós acreditávamos que a violência física, a violência psicológica, sexual, tinha um efeito apenas no comportamento e no desenvolvimento afetivo e relacional dos seres humanos. Na verdade, a violência altera a constituição cerebral. Se a criança vive uma fase de alto estresse de 0 a 5 anos, ela produz um hormônio que é a cortisona, que altera a elevada taxa dele, altera a configuração do cérebro. Não é uma mudança só no programa, no software, o cérebro muda. A pessoa que poderia ter uma capacidade de se aquietar, de concentração, ela diminui, ela fica mais irritadiça. Tanto é que isso que a Simone fala, que é um movimento internacional pela garantia da paz na primeira infância, todos os países hoje objetivam conquistar a paz na primeira infância, porque nós precisamos gerar crianças saudáveis. Certo. O nosso tempo acabou. O Fernando tem uma colocação? Só queria colocar os nossos telespectadores e principalmente a juíza da Infância e Juventude, a doutora Maria Socorro de Souza, que nós fizemos uma matéria com ela, mas infelizmente tivemos um problema técnico e não podemos veiculá-la hoje à noite.
Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Nosso tempo acabou. Um telespectador questionou que nós estamos defendendo aqui, fazendo uma pressão, é porque a lei, ela segue para o Senado, mas ela tem efeito terminativo, ela não tem retrocesso, ela foi aprovada, não é isso? Não há chance dela ser... Ela depende da votação no Senado e da sanção presidencial ainda. Então ela pode mudar? Sim. Tá certo. Então, muito obrigada a Dorothy Coelho, a Simone Desconze e também a Cida Alves pela participação e presença de vocês aqui. Eu agradeço e digo que crio minhas filhas sem um castigo físico. Tchau, Fernando. Tchau, Suzete. A você, telespectador, obrigada pela sua participação. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, um outro tema para você. Até lá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul vou com ela, viajando, lá vai Pequim, ou